Olá, segundo ano, vamos continuar nosso trabalho? Então, nós vamos hoje falar e continuar falando sobre medidas. Medidas padrão, medidas não padrão, ou a outra expressão que a gente tem para a mesma coisa, que são medidas convencionais e não convencionais, certo? Então, nós vamos trabalhar hoje com a página do nosso livro, que é a página 79. Na página 79, nós vamos continuar trabalhando com metro. Lembra que nós já medimos a cobra, nós medimos objetos na nossa casa, nós utilizamos as tiras, os barbantes. Existem coisas que são maiores que o metro e outras que são menores que o metro. Então, nós vamos agora observar o seguinte. A prof colocou um metro coladinho aqui. Nós já sabemos que o metro, o nome dele, ele é representado pela letra M, e é assim que nós escrevemos metro, mas a gente não escreve metro, a gente coloca apenas o símbolo e nós já vamos saber que é o símbolo do metro. E nós temos outros instrumentos que a gente utiliza para medir. Então, o que acontece? Pode ser a fita métrica, como a professora mostrou, pode ser o metro, isso aqui é uma trena, geralmente utilizada em construção ou quando a gente vai fazer uma medida. Pera, que a professora tem que desengatar. Cuidado quando vocês forem mexer com isso. Eita, faz mal. A professora já esticou, ela é de ferro, então se vocês deixarem a mãozinha aqui na hora que vocês recolhem a fita, pode cortar. Então tomem muito cuidado quando vocês forem mexer com isso. Ela está segura, ela está paradinha aqui no metro, que nós podemos colocar aqui do lado para comparar, ó. Exatamente a mesma coisa. Então, se eu usar a fita métrica, se eu usar o metro, qualquer coisa que eu queira utilizar, eu vou conseguir comparar e ela vai ser igual. Tem que ser essa medida. Então, por isso que é considerada uma medida padrão. O que hoje nós vamos conhecer de um metro? Certo? Nós vamos conhecer do metro que ele é dividido, ele é separadinho em pedacinhos menores que nós chamamos de centímetros, tá? Então, nós vamos pegar aquele metro lá e vamos separar. Vamos dividir em pedacinhos pequenos. E a fita métrica mostra isso. Ela vai do 1 ao 100. As fitas métricas, inclusive, são maiores e nós vamos dividindo em pedacinhos, como vocês podem observar, certo? O que nós temos aqui? Esses são os centímetros. Então, existem, para que a gente possa medir coisas menores que 1 metro, existem os centímetros. Então, esse metro ou 1 metro é igual no tamanho a 100 cm, que quer dizer centímetros. Então, esse metro até aqui, se nós dividirmos em pedacinhos pequenininhos, iguais, tem que ser igual. Eles são chamados, cada um desses pedacinhos é chamado de centímetro. Então, 1 metro tem 100 pedacinhos pequenininhos. Por exemplo, se nós formos olhar essa régua aqui, vocês provavelmente têm uma régua dentro de casa, que vocês usam no material escolar para pintar, para medir as coisas, enfim. Essa minha régua aqui, ela tem 30 centímetros. Se eu colar ela aqui do ladinho, ó, eu vou chegar no 30, exatamente aqui, ó, tá? A minha régua tem 30 centímetros, então se eu passar aqui a caneta, eu vou perceber que ela tem 30 centímetros, aqui é o 30, tá? Então, nós temos réguas maiores, réguas menores, e eu vou colocar a minha caneta aqui para a gente medir qual é o tamanho da minha caneta com tampa. Vou colocar lá no 1 e no 0, perdão, e vou ver que a minha caneta, ela tem 15 centímetros de comprimento. Então, quando eu falo do metro, eu tenho que lembrar que se eu precisar medir alguma coisa que seja menor do que o metro, eu vou utilizar os centímetros,
certo? Então, lembrando que 1 metro possui 100 centímetros e que existem outros instrumentos de medida que vão me dar essa informação, como, por exemplo, a trena e também a régua, além do metro. Então, quando a gente for lá em casa agora fazer esse trabalho e aprender, se vocês tiverem um papel bem grande, pode ser qualquer papel usado, não tem problema, pode ser velho. Vocês pegam uma canetinha, certo? E a fita métrica. Prendem a fita métrica no comecinho e prendem no final. E vocês vão colar com durex essa fita métrica sobre o papel, assim como a professora fez, e vão comparar do ladinho, riscar os centímetros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vão numerar. Depois que vocês fizerem essa numeração, a gente vai fazer uma coisa agora bem interessante. A professora vai cortar 1 centímetro para vocês verem, tá? Vamos medir aqui, ó. Eu tenho a medida de 1 centímetro, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma tirinha de papel e vou mostrar para vocês como é que a gente separa. Aqui eu tenho 1 centímetro, certo? Aqui eu separei os outros. Vamos comparar e cortar, para vocês verem quantos nós vamos cortar, certo? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. Olha que interessante para a gente poder medir. Eu vou cortar 1 e assim por diante. 2, olhem o tamanho que tem 1 centímetro, tá? Vocês vão comparar lá na régua e vão observar o tamanho de 1 centímetro. Então, lembrando que se eu juntar 100 desses pedacinhos aqui, eu vou encontrar, olha lá, se eu juntar 100 deles, eu vou encontrar 1 metro inteirinho. Então, 1 metro possui 100 centímetros. Cada centímetro é 1/100ª parte do metro. Então, nós vamos olhar lá na nossa página do livro, pessoal, e vamos ler com a professora. Bastante atenção, tá? O metro pode ser dividido em unidades menores. Uma delas ocorre quando dividimos o metro em 100 partes e pegamos somente uma dessas partes iguais para medir. Essa unidade recebe o nome de centímetro e seu símbolo é cm, como a professora colocou aqui, tá? Então, o centímetro, 1 cm é igual a 1 centímetro. Como está escrito no livro de vocês. Então, podemos dizer que 1 metro é igual a 100 centímetros, ou seja, 1 metro é igual a 100. Existem vários instrumentos que podemos utilizar para medir comprimentos em metros e centímetros. E os mais conhecidos são a fita métrica, que a professora mostrou para vocês, a trena, ou um metro, que geralmente é usado em construções ou quando as pessoas precisam tirar medidas, tá? E temos também a régua. A régua ela é muito utilizada para que a gente possa tirar as medidas. E é o que vocês mais utilizam. Então aqui vocês vão ver, você também deve ter um instrumento que pode ser usado para medir comprimentos em centímetros, é a régua, que nós colamos ali no quadro para vocês, tá? Então depois, gente, vocês vão pegar essa régua de vocês e vão medir outras coisas que vocês têm, certo? E vamos lá para anotar essas medidas com a gente. No mão na massa. Utilize sua régua para realizar as atividades a seguir. Quando medimos o comprimento de um objeto com a régua, devemos começar do número... Nós devemos começar do 0. Tá aqui, ó. A gente põe o que a gente quer medir no 0.
para depois contar de 1 em 1 até ter os centímetros. Então, dê a medida do comprimento desta borracha. Vocês vão pegar a régua aí em casa, bem legal. No livro de vocês, aqui tem o desenho da borracha, vocês vão colocar o 0 no comecinho da borracha e vão ver. Aqui no quadro, aqui na televisão, que está um tamanho aumentado, essa borracha tem 20 centímetros. Agora eu vou medir no livro de vocês, tá? Essa régua tem 2 centímetros e mais a metade, então tem 2,5 centímetros. Agora vocês vão completar a tabelinha, pessoal. Bem bacana esse aqui, tá? Complete a tabela com a medida aproximada em centímetros do comprimento de alguns dos seus materiais escolares. Então, vocês vão colocar o objeto lápis, qual é a medida do comprimento do lápis? Caneta, qual é a medida do comprimento da caneta? Borracha, qual é a medida do comprimento da borracha? A largura do caderno. Vamos observar aqui, ó, tá? Vou mostrar no livro de vocês. Vocês têm qual seria a largura e qual seria a largura do livro de matemática. Vocês vão ver a largura do livro, essa aqui é a altura, certo? A largura do livro é essa medida aqui. Então, vamos colocar aqui a régua e vamos medir a largura do livro. Vocês medem a largura e colocam lá. Eu vou registrar para vocês a largura do livro para a gente acompanhar e ver como registra. O nosso livro tem 20 centímetros de largura. É 20 e alguma coisinha a mais. Então, o livro que vocês utilizam é igual à largura. Ele tem 20 cm, porque esse cm quer dizer centímetro. Então, ele tem 20 centímetros de largura. Então, vocês vão completar a tabelinha e depois nós vamos seguir aqui para outra tarefa. Complete as frases a seguir considerando que 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso é básico, é convenção, tá? Então, 20 centímetros para completar 1 metro, falta quanto, gente? Que conta que nós vamos fazer? Podemos, inclusive, usar a nossa maquininha de calcular, não tem problema. Então, nós vamos colocar lá 100 menos 20, para completar 1 metro, falta 80. E assim vocês vão fazer essa conta. Vocês podem também fazer a conta aqui, ó. Vocês podem colocar, por exemplo, essa régua aqui, que tem 30 centímetros, e ver. Se ela tem 30 centímetros, quanto falta para completar 1 metro? Falta 10, 20, 30, 40, 50 e falta quanto, pessoal? Para completar? 60, tá lá. 60 centímetros, então, perdão, 80 centímetros para completar 1 metro, faltam 20 centímetros, e assim vocês vão completar. 30 centímetros para completar 1 metro, faltam 70 centímetros, vocês vão contar na régua. 60 centímetros para completar 1 metro, falta 40 centímetros, e 40 centímetros para completar 1 metro, faltam 60. Podem usar a calculadora, mas a conta que a gente tem que fazer, a sentença matemática que nós temos que fazer é a medida. Então, 100 menos, porque é quanto falta? Falta 20 centímetros. Se falta 20 centímetros, eu tenho que tirar de 100. Então, 100 menos 20 é igual a 80. Então, essa sentença matemática eu vou fazer, mas eu posso fazer utilizando muito bem a régua ou mesmo o metro, como a professora mostrou, tá certo? Então, meus queridos, vamos continuar as nossas medidas, vamos continuar medindo as coisas para nós ficarmos craques. Então, lembrando sempre, quanto falta para completar 1 metro? Podem usar na calculadora, registrem lá 100 menos 20, vocês chegarão no número certo para responder aqui. Podem usar, não tem problema, certo? Um grande e forte abraço para vocês e até a próxima.